Tudo bem? Hoje, a prof está aqui com a videoaula de quinta-feira, dia 25 de junho. Hoje nós vamos fazer História e Geografia. Tá? Se vocês ouvirem bem o vídeo e prestar bastante atenção na explicação, nem precisa de ajuda do pai e da mãe, né? Vocês podem fazer sozinhos, assim que vocês são capazes. Então vamos lá, a nossa apostila de História, na página 26, tá? Pega lá a página 26. Na página 26. Família e escola. Então vamos ver aí o que o autor coloca para nós. Nós estávamos estudando nas aulas passadas, sobre as moedas. Nós vimos que a moeda, ela é um meio de comércio. Nós utilizamos elas para compra, ela é um dinheiro, Moedas na época da antiga Roma, na Grécia Antiga, nós tínhamos moedas, mas como nós já vimos, elas eram mesmo de metal, eram uns valores bem maior, no ouro mesmo, na prata, no bronze, no cobre. Hoje, nós já vimos que elas são de inox, vocês devem ter pego as moedas e olhar que toda moeda tem uma cara, Então, esse rosto ele é simbolizado por uma ação, titularizada do ser, da história. Então, vocês vão agora continuar estudando, só que vamos levar isso para a nossa realidade, tá bem? Então vamos ler. Família e escola. As moedas foram uma das primeiras formas de dinheiro usadas pelas pessoas para adquirir mercadorias e serviços. Então, para a compra, de mercadorias e também para pagar mão de obra dos serviços realizados. E hoje, quais são os recursos que as pessoas usam como forma de pagamento aos produtos ou serviços que adquirem? Então, conversem com o pai e com a mãe, ver quais são as formas, além de moeda, nós temos o papel, dinheiro de papel, e que outras formas os pais pagam? Será que só com moeda e com dinheiro de papel, com as cédulas de dinheiro? Que outra forma que eles usam? Conversa com eles, que além da moeda e da cédula de dinheiro, que é o dinheiro em espécie, o que eles usam? Se eles usam cheque para pagar as contas, Se eles usam cartão de crédito, no débito, no crédito. Então, converse com os pais e coloca aí nessa questão aqui. Aqui vocês vão responder, tá? Que forma que a família, que o pai, a mãe, os irmãos que trabalham fora, de que forma que eles se utilizam, para pagar o que eles compram, os produtos e também algum serviço, ordem de serviço, O que é ordem de serviço? Se eu mando reformar uma casa, é uma ordem de serviço. Se eu mando pagar, por exemplo, prestação de televisão, geladeira, eu estou fazendo um pagamento. Se eu peço água, eu estou fazendo um pagamento, Tudo isso é uma forma de pagar. E prestação de serviço é aquilo que alguém faz pra gente, tá? Então, vai conversar com o papai, com a mãe, com os irmãos, vai colocar aqui, certinho, o que é que vocês, em que forma que eles pagam as coisas deles. Se eles usam somente a moeda, o dinheiro, Se eles têm cheque, se eles têm cartão, a forma de pagamento. Vão escrever ali. E não se esquecendo que para iniciarmos a resposta com letra maiúscula e com a introdução, Então, olha a pergunta. Converse com um adulto da sua família e pergunte quais são as formas de pagamento que ele utiliza, para adquirir o produto ou serviço. Então, você vai colocar que eles, o pai, a mãe, o irmão, quem é que paga as contas em casa, eles usam o quê? Então, eles utilizam o quê? Moedas, cédulas de dinheiro e o que mais eles utilizarem. Logo embaixo nós temos em laranja, alaranjado, a contagem do tempo na história. Então vamos ler. Você já aprendeu que uma das formas de contar e organizar o tempo é por meio do calendário. Então todo mundo conhece o calendário, O calendário ele vem os dias da semana, os meses do ano, ele marca muitos deles quais as luas, mudanças de luas, Tudo que tem ali no calendário. Aprendeu também que existem diferentes tipos de calendários no mundo e que os mais usados em nossa sociedade é chamado calendário gregoriano, O nome que ele leva, gregoriano. O calendário gregoriano, também conhecido como calendário cristão. Então,
bem na ação, né? E os que os historiadores usam para estudar os acontecimentos do passado. Dessa forma, a contagem do tempo se inicia com o nascimento de Cristo, do ano que ele nasceu, ano 1. Mas é antes do nascimento de Cristo como fazemos a contagem dos anos dessa época. Então, nós já vimos dentro das próprias coisas de matemática, que nós vimos que tem o calendário, né, que existia antes de Cristo é AC, depois de Cristo, né, é DC. Então, os nomes, né, dos calendários cristão ou gregorianos, né, e que nós começamos a contar o primeiro ano depois do nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu até o primeiro ano, nós estamos no ano 2020. Então, se Cristo estivesse entre nós, né, ele está, mas de alma, né? Então, estaria com 2020 anos, né? Não estaria entre nós mesmo, né? Muito difícil viver mais de 100, 120 anos. Mas é só para vocês terem uma análise, né? Desde o nascimento de Cristo, nós estamos no ano 2020, certo? Agora vamos para a página 27, tá? Vamos lá. Ainda falando de calendário, se nós puxarmos lá na idade, né? Porque nossos primeiros povos eram indígenas, né? Então, os índios, eles não tinham calendário igual ao nosso, escrito aí por meses, né? Por dias. Eles tinham, o calendário deles eram os fenômenos da natureza, a chuva, o sol, né? Daí nós também temos os calendários, né? Os astrônomos têm os calendários específicos deles, né? E o nosso é o calendário solar, que marca os dias, né? Os dias e a noite, conforme que a rotação, né? O movimento de rotação da Terra juntamente com o Sol. Então, tanto é que quando nós passamos, né, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, porque sobram horas para formar um novo dia, né? Então é o calendário solar que se fala, esse que nós utilizamos. Vamos continuar lendo na página 27 agora, continuação do texto. Nesse caso, fazemos a contagem ano a ano, por meio de uma linha do tempo, que é uma forma de organizar os acontecimentos históricos, seguindo uma sequência cronológica, né? Cronológica do tempo. O que quer dizer a palavra cronológica? Que obedece uma sequência natural de acontecimentos no decorrer do tempo, né? Então, cronológica, de acordo com a ação, né? Daquilo que nós temos uma sequência natural dos nossos acontecimentos. Nós começamos o ano nosso, né? O ano nosso civil em janeiro, temos 31 dias, temos segunda, né, de domingo a sábado, forma 7 dias da semana, daí o domingo é o primeiro dia, e vai assim nesse cronograma, né, de ações de sequência, tá? Então vamos lá. Ali logo abaixo nós temos, em seguida, registramos com o ano a abreviatura AC. Então AC, como a professora já falou, né? A.C é antes de Cristo, que significa antes de Cristo. Já para os anos após o nascimento de Cristo, não é obrigatório registrar a abreviatura DC, que significa depois de Cristo. Então, não é obrigatório, mas a gente sabe onde a gente lê na Bíblia ou em alguma ação histórica mesmo, né, nas ações de língua portuguesa, nós tínhamos lá DC, depois de Cristo. Não é necessário nós falarmos depois de Cristo, né? Porque depois de Cristo é nessa nova era. Outra forma de contagem do tempo pelos historiadores é o agrupamento dos anos. Usa-se década. Então, década, a década é 10 anos. Então, se você ouvir a palavra década, é de 10 em 10 anos. E a palavra séculos é de 100 em 100 anos, né? Então já se passaram 2 décadas. 2 décadas é 20. Já se passaram 3 séculos, 300. Então, essa é a forma, né, de nós estudarmos o que é década de 10 em 10 anos e século de 100 em 100 anos. Por exemplo, se queremos nos referir a um acontecimento do ano de 1876,
podemos dizer que ele ocorreu na década de 1870. 1870, pois considera-se uma década os anos entre 70 a 79. Então, década. Então, ó, vamos pegar aqui o lápis. Ó, 1870. Né? Então, até 1879, né? Então, é a década de 70. Quando passar para 1880, já não é mais a década de 70, vai para a década de 80, porque é década de 10 em 10 anos, né? Então, se nós temos aqui na década de 1870, 1870, 1871, 1872, até chegar em 1879. Daí terminou uma década, foram 10 anos, né? Ó, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Então dá 10 anos, né? São 10 anos para chegar na década de 80. Vamos lá, então. Já o século é uma unidade de tempo bastante usada em história e representa por meio do algarismo romano. Observe a tabela abaixo. Então, agora nós vamos revisar ali os números romanos até 20. Números romanos são usados muito nas Bíblias, nos livros de história. Nós vimos também lá em língua portuguesa, né? Apareceu em algumas ações, aquelas criações daqueles museus, né? Então, em todas as matérias a gente trabalha com o número romano. Então, vamos revisar aí dentro da história. Então, nós vamos de 1 a 20. Ó, 1 é um pauzinho, o 2 é 2 pauzinhos, o 3 é 3 pauzinhos. Ele repete de 3 em 3. O 4 é um pauzinho, depois um V, porque o V é 5, né? Ó, um pauzinho e um V. Por quê? Porque 1 menos 5, ó, que é menos, vai dar 4. Sempre o número que está, né, à esquerda ali, ele vai diminuir. Ele vai diminuir, tá? Vai diminuir. Que à direita ele vai somar, né? Daí se nós chegarmos aqui, 4, o 5 é o V. O 6, ó, o V e um pauzinho, é 5 mais 1. 5 mais 1. Né, ó. Então, o V é 5, daí o 6 é... Então, o que é? 5 mais 1. Daí o V e 2 pauzinhos, 5 mais 2, dá 7. E aí por diante. Então, a direita, né? Aqui a direita ele vai somar, a esquerda ele vai diminuir do 4. Aqui nos outros também. O 9, o 10 é um X. Então, 9 é um pauzinho e um X. Que é, né, ao contrário, 10 tira 1, 9. Tá bem? É assim que vai, né, as ações. Tá, o 9 é um pauzinho e um X, o 10 é um X, o 11 é um X e um pauzinho, X e 2 pauzinhos é 12, X e 3 pauzinhos é 13. Repetiu 3 vezes ali. Daí vamos para o 14, né? O X e o 4. Ó, o 4 onde está aqui, ó. O X é do 10, o 4 está aqui, ó. Então, é um X, um pauzinho e um 4. 15 é um X e um V. Então, um X e um V. O 16 é um X e o 6, ó, um V e 2 pauzinhos. 17 é o X, o V e 2 pauzinhos. Então, 10 mais 7. 18 é o 10 mais 8. 19 é o 10 mais 9. E o 20 repete o 10. O 10 é um X, o 20 são 2X. Então, façam a memorização ali, né? Desses algarismos romanos, que nós estudamos isso aí em todas as nossas ações, principalmente na história, tá? E nos atos da Bíblia também. Agora vamos para a página 28, continuamos os números romanos. Na página 28, nós temos agora que vamos falar dos séculos, né? De 100 em 100 anos. Então, dessa forma, quando falamos em séculos, devemos considerar. Então, vamos ver essa tabela aqui, ó. Nós temos a tabela aqui. Então, o ano que Cristo nasceu, ano 1 ao 100, deu um século. Do ano 101 a 200, 2 séculos. 201 a 300, 3 séculos. 301 a 400, 4 séculos. 401 a 500, 5 séculos. 501 a 600, 6 séculos.
601 a 700, sétimo século. 701 a 800, oitavo século. 801 a 900, nono século. 9, né? 901 a 1000, século 10. Né? São 10 séculos. 101 a 1100, 1001 a 1100 são o século 11, né? X e um pauzinho. Daí, vamos para o lado de cá agora. Lado de cá. Vamos lá. Aqui nós temos, lá nós paramos em 1100, então 1101 a 1200. Então, século 12, de 1201 a 1300, século 13, 1301 a 1400, século 14, daí o 15, o 16, 17, 18, 19, 20, 2100. Então, século é de 100 em 100 anos, séculos, 100 em 100 anos, tá bem? Vamos gravar isso aí, década de 10 em 10 e século de 100 em 100. O período histórico, o período histórico, nós vamos ver os períodos históricos. Para que seja possível estudar toda a trajetória humana, os historiadores organizam os acontecimentos em recordes, que são chamados de períodos históricos. Então, os recordes, recortes, que falam recordes, então são os períodos históricos aqui na história. Cada período tem alguma característica própria em relação ao modo de vida e da organização dos seres humanos. Então, vocês verifiquem bem, Vamos falar aqui agora das ações dos períodos históricos, dos acontecimentos, objetivos, o que houve, nessas ações antes de Cristo e depois de Cristo. Tem o período da pré-história, Então, tudo isso aí nós vamos agora estudar. E onde nós estamos vendo agora as ações romanas, que são chamadas os números romanos. Vamos à atividade 7. Atividade 7, Então, aqui nós temos a atividade 7. Vamos ler aqui, é um exercício 7 que vai terminar lá na 29. Nós estamos na 28. Então, vamos ver que atividade que ele está pedindo. Com a orientação do professor ou dos pais, destaque os adesivos sobre os períodos históricos disponíveis no material complementar e colhe-os no local correto da linha do tempo. Então, nós vamos na página 29, Aqui vocês vão estar vendo a linha do tempo, só que para preencher, nós vamos lá no final do livro pegar, o que acontecia em cada etapa dessa história. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ver, lá no final, na página 194, nós vamos pegar os adesivos. A professora vai colocar ali quais os adesivos que tem lá. Os adesivos da unidade 1 ainda. Nós estamos estudando na história a unidade 1. Então, vamos ver o quadro. Pré-história. Então, vamos fazer a leitura aqui de cada um desses. Pré-história. Do surgimento da espécie humana há 4.000 anos antes de Cristo. Então, pré-história foi 4.000 anos antes de Cristo. Então, vamos ler aqui. Primeiros grupos humanos se organizaram para caçar e a coleta de alimentos até a invenção da agricultura. Faziam um registro por meio de pinturas rupestres em cavernas, rochas e pedras. Então, nessa época, não é a época que nós temos hoje. Então, a maioria da alimentação deles era através de caça e alimentos próprios da natureza. Não era que nem a agricultura que nós temos hoje. Então, aqui assim vocês vão pegar, que tipo de pintura rupestres é essa? Vocês vão lá na página 149, vão procurar lá qual que é o adesivo que vai servir aí. Antiguidade. Antiguidade é de 4.000 a.C. até 476 anos. Então, até 4.476 anos. Então, o que era isso aqui? Era a invenção da escrita. Então, onde eles marcavam, onde eles escreviam nesse período? Então, primeiras civilizações. Então, vamos lá procurar como que é essa figura. A Idade Média, Então, aqui, foi antes de Cristo até 476 anos, Então, nós tivemos aí, já era a Idade de Cristo, 470 anos, antiguidade, depois a pré-história.
A Idade Média começou em 476 e foi até 1453. Quais eram as principais características desses períodos? Né, dos reinados na Europa, que tínhamos reis, que tínhamos rainhas, que tínhamos duques. Qual que era o tipo de atividade ali que eles desenvolviam? Na Idade Moderna, que veio de 1453 a 1789. Esse período, os europeus, né, iniciavam as navegações nas terras, né, chamadas o Novo Mundo, incluindo o Brasil. Porque o Brasil, né, foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral. Mas aqui já existiam índios, mas começam-se aí na ação da Idade Moderna. E depois nós vamos chegar na Idade Contemporânea, que foi a partir de 1789 até os dias de hoje. Então, 1789 era o século 700. Daí teve 800, 900 e 2000, né? Então, olha bem, 300, né? 300 ela vai... Nós estamos aqui, deixa a professora apagar aqui. Então, nós, ó, iniciou a Idade Contemporânea em 1789. Nós estamos no ano 2020. Vamos ver quanto tempo. Empresta, né? 10 tinha 9, 1. Fica valendo 1 empresta. 8, 11 tira 8. 8, 9, 10, 11 sobra 3. Aqui ficou valendo 9. 9 tira 7, sobra 2. Então, fazem 231 anos. 2 séculos, né? 2 séculos e 3 décadas, né? 31. Chegando lá, começando a próxima década. Então, né? Então, esse período já é um período que nós, né, estamos vivendo. Então, nesse período, abarca os dias atuais e é caracterizado pelas tecnologias. Desde essa época, as primeiras indústrias, até a tecnologia de informações do conhecimento. Então, nós vamos buscar lá, né? Lemos aqui, vamos buscar lá qual é a figura que vai adentrar aqui. Então, vamos lá, na página, pegar essas figuras para nós analisarmos. Vamos lá. Olha, aqui na página 194, né, nós vamos mexer, nós vamos pegar essas figuras aqui, ó. Aqui nós temos 5, né, na página 29, nós temos 5 idades, né? Então, a pré-história eram pinturas rupestres, né? O que é umas pinturas rupestres, ó? Então, essa é a pré-história, pinturas rupestres, tá? Que eles faziam nas paredes, né? Nas paredes que eram pedras. Então, essa aqui é rupestre, né? Vamos pegar pintura, vamos diminuir, diminui. Então, ó, rupestre, vou professora por aqui, ó, rupestre, né? Ficou bem ruimzinho, mas tem que ser pequenininho. Então, a pintura rupestre, essa daqui, ó, rupestre, vai pôr lá no primeiro quadrinho da pré-história. O segundo, já tínhamos as primeiras civilizações, né? Que eles já escreviam aonde? Então, as civilizações, aqui é o segundo quadro, ó. Eu acho que eu vou colocar o primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá, primeiro, segundo e terceiro. Então, a pré-história é o primeiro aqui, ó. Tá? O segundo é aqui, primeiras civilizações. O terceiro, onde tem castelos, ó, castelos, né? O quarto era embarcações no alto mar, né? E o quinto é as indústrias de hoje, certo? Então, é aqui que são essas figuras aí. Então, ó, esse aqui, o que é? A invenção não tinha, eles plantavam por si próprio e eram pinturas rupestres, certo? Aqui, eles escreviam já nas pedras, as primeiras civilizações. E a terceira eram castelos, ó, castelos. O quarto era navegações e o quinto é aqui, que são as indústrias que nós temos até hoje, né, na nossa era, tá bem? Fácil, né? Então, vamos dar encaminhamento. Então, vocês entenderam, né? A prof vai colocar,
que é o primeiro que nós colocamos lá, que são as pinturas rupestres. Vai por aqui, vai escrever, tá? Vai escrever o quê? Então, aqui vocês vão escrever pinturas, não dá para escrever, pintura rupestre, pintura rupestre. Vocês não vão escrever, vocês vão colocar o desenho, aquele primeiro desenho lá que a professora colocou, tá? Esse aqui vai ser o primeiro desenho lá, onde tem aquelas desenhos nas muralhas, né, nas pedras. O segundo é escrita, né, das civilizações, as primeiras, né, nos cuneiformes. Então, de que forma que era? De que forma que elas escreviam? Vamos lá. Então, voltamos. A primeira lá é as pinturas, né, aqueles hominhos bem fininhos feitos nas pedras. O segundo, né, é a escrita naquela muralha lá. Segundo. O terceiro era o castelo, né, feito de tijolos. O quarto é o navio, as embarcações. E o quinto é as indústrias lá. Vocês vão lá pegar aquelas figuras e vão colar aqui cada um. Deu para entender? Então tá, agora vamos para a geografia. Geografia também é bem fácil, é só 2 páginas, 28 e 29. Tá? Ainda nós estamos trabalhando com a parte de escala e com a parte de localização. Então, nós vamos aqui na página 28. Então, geografia, peguem a apostila de geografia. E aqui vocês vão ter, né? Vocês vão ter a atividade, mão à obra. Então, nós vamos precisar do quê? De uma régua para medir, né? Para conferir ali, ó. Então, na escala. Então, o normal aqui, né? Tá 2 centímetros. Na escala de 1 por 5, né? De 1 por 5. Então, vocês vão pegar a régua e vai medir qual que é o tamanho real da tesoura aí de casa. Tem que ter a régua. Vocês vão pegar a régua, né? A régua certinha, onde marca certinho a cada centímetro, a régua de vocês. Vão pegar a tesoura, pede a tesoura para a mamãe, só para fazer isso. Cuidado, não se vai cortar. Mede a tesoura e vê quantos centímetros que ela dá. Se ela vai dar 8, vai dar 10, vai colocar aqui, ó. Quantos centímetros tem a sua tesoura? Uma calculadora, né? Vê se vocês têm uma calculadora em casa. Então, na escala de 1 dividido por 5, aqui tá 3 centímetros, tá menor na escala, né? Então, você vai medir a calculadora. Quem não tem calculadora, é mais ou menos 15 centímetros, tá? 15 centímetros, aqui é a abreviação de centímetro. Vamos fazer de novo. Quem não tem a calculadora, né? 15 centímetros, ó, 15 cm. É a abreviação de centímetro. O caderno todo mundo tem. Pega a régua e mede o caderno, tá? Pode ser o grande, pode ser o pequeno. Coloca aqui. Então, aqui nós temos a escala menor e aqui nós vamos pôr a metragem real, tá? É real, certo? Vamos para o exercício 2. Assinale com um X a resposta correta. Então, dessas 4 tem uma correta. Qual das opções a seguir é a responsável por indicar a origem dos dados utilizado em um mapa? Então, um mapa, né? Lá no mapa nós já vimos muita coisa. Mas qual que é a opção, né, nessa origem aí? Da onde ele vai a pesquisa? Onde ele vai buscar essa pesquisa? É no título? O título é o nome dele. É na escala? A escala é as medidas. Na roda dos ventos, que marca os pontos cardeais, os colaterais? Ou é na fonte? Aonde que ele pega todas essas ações? Ele vai pesquisar. Para fazer isso aqui, ele pega uma pesquisa. Ele pega o quê? Uma fonte, uma roda dos ventos, uma escala ou um título. Tá fácil, hein? Já dei de graça a resposta aí, hein? Então, vamos lá. Vamos agora na página 29. Página 29. Olha que lindo aí, né? Uma planta, né? Uma planta de uma escola.
Então, vocês têm aqui a escola. Não é a nossa escola, né? Mas é uma escola. Então, aqui vocês têm os nossos pontos cardeais, né? Leste, onde o sol nasce, oeste, onde põe, na minha frente o norte e atrás de mim o sul. São os pontos cardeais. E aqui dos lados nós temos os colaterais, né? Noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, não é isso? Então, esses são os pontos cardeais. Vamos ver a localização, conforme nós vamos olhar aqui. Então, ao norte. O que tem ao norte? Ó, o norte está aqui. Isso aqui é uma o quê? Na escola. É a quadra? Hã? É a quadra? Então, vamos ver. Vamos lá colocar a quadra. Então, primeiro, né, ao norte nós temos o quê? Ao norte nós vamos ter a quadra. Então, vocês vão escrever aqui quadra. O nordeste. O nordeste é esse aqui, né? O que nós temos ao nordeste? Hã? Isso aqui é o quê? O refeitório? Ou o que é? Nordeste. Nós temos o que no Nordeste? Hã? O que vai lá no Nordeste? Essa partinha aqui, ó. Aqui. A cantina? A cozinha? Hã? O Noroeste. O Noroeste. O Noroeste. O que é o Noroeste? Hã? Qual que é o Noroeste? O Nordeste. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui que a professora errou. Vamos arrumar. Então tá. Ao norte é aqui. Nós temos a quadra. Daí aqui o NE. O NE é o Nordeste. Então a professora se confundiu, ó. Aqui é a cantina, ó. Nordeste. Né? Nordeste é NE. Cantina. No Noroeste é aqui, a sala de informática. Não é isso? Ao oeste aqui. O que é isso aqui? Um laboratório de informática. Tá tudo escrito, laboratório de informática, ó, oeste. Certo? Aqui na E. Agora na E. Aqui no leste nós temos sala de música. No sul. Onde é o sul? Ó, o que é o sul aqui? É uma biblioteca. O sudeste. Cadê o sudeste? O sudeste é o SE. O que tem aqui no sudeste? A sala dos professores. E no sudoeste, nós temos salas de aula. Fácil, não é? Então, vamos revisar. Ao norte, tá aqui, nós temos a quadra. Então, aqui é a quadra. Ao nordeste, nós temos a cantina. Aqui, ó, nordeste é aqui, a cantina. Ao noroeste, aqui, nós temos sala de informática. Ao oeste, nós temos laboratório de informática, de ciências, laboratório de noroeste já foi, né, informática. Agora, ao oeste, laboratório de ciências. Ao leste, aí, nós temos a sala de música. Ao sul, nós temos a biblioteca. Ao sudeste, a sala do professor, sudeste. E ao sudoeste, nós temos a sala de aula, certo? Então, vocês vão completar cada um aqui, ó. Cada um na sua sequência, beleza? Então, não é difícil não, né? Só se localizar. Tá bem, então? Então, aqui estamos encerrando a nossa aula de quinta-feira, uma aula bem gostosa, bem fácil. Um beijo no coração de cada um e a prof está com muitas saudades. As redações que estão vindo, eu vou baixar no computador para mim corrigir, porque só no celular não tá dando, tá? Vou abaixar, vou corrigir, daí eu passo para vocês, para quem já mandou para mim. Beijão!